Tá certo, então. Boa tarde a todos. Como o professor já mencionou, eu sou Renan Uliana e apresento, então, o meu trabalho de mestrado, intitulado como Simulação Computacional de Evacuação e Edificação de Renome Público, o estudo de caso do Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria. Então, o trabalho aí que foi orientado pelo professor Rogério e co-orientado pelo professor René. O trabalho ele está dividido em 5 capítulos. Temos introdução, revisão de literatura, métodos de pesquisa, resultados de discussão e considerações finais. No quesito da introdução, então, vale destacar que em locais de reunião de público, independente das peculiaridades construtivas, apresentam uma probabilidade maior de incidentes e desastres relacionados a incêndio devido à grande aglomeração de pessoas. A eliminação de todos esses riscos de incêndio seria uma situação satisfatória, né? Porém, ela acaba sendo impraticável pelo fato de envolver N variáveis e condicionantes durante o processo. Um dos requisitos que é determinante para a segurança do local é o PRPCI, que significa o Projeto de Prevenção e Proteção contra Incêndio, que através de um conjunto de medidas, né, ele visa orientar os ocupantes durante a evacuação do edifício até atingir uma saída segura, né, até saírem a um local seguro, e também minimizar os impactos em caso de incêndio e emergência. Seguindo, então, quanto à justificativa do trabalho, o que motivou o desenvolvimento desse trabalho, podemos elencar principalmente 2 pontos. Um é que existem poucos estudos de segurança contra incêndio e edificações no Brasil que utilizam programas de simulação computacional com base em parâmetros de desempenho, né, para desenvolver esses modelos de evacuação. E outro, né, que eu elenco como um dos principais, é que a grande maioria das legislações normativas e decretos de segurança contra incêndio são prescritivos no Brasil, né, e tem embasamento a partir de alguns fenômenos ocorridos. O objetivo, então, o trabalho teve como objetivo geral analisar através da simulação computacional de evacuação os parâmetros relacionados às portas de acesso, às saídas de emergência e a dinâmica de movimento dos agentes de modificação de renome público. Quanto aos objetivos gerais, então, foram propostos aí e atingidos analisar a dinâmica de movimento dos agentes e o tempo de evacuação da edificação para cada um dos cenários propostos. Analisar a taxa de fluxo e o fluxo específico para as portas de acesso, PA, e saídas de emergência, PSE, durante a evacuação de cada um dos cenários de simulação. E também, né, a identificação dos possíveis locais e pontos críticos relacionados ao processo de evacuação dentro da edificação. Podemos destacar aqui, quando se fala em dinâmica de movimento, que a forma como as pessoas, né, se organizam, movimentam-se dentro da edificação quando expostas a determinadas situações de evacuação. A taxa de fluxo, então, ela corresponde ao número de pessoas que passam por minuto por determinada saída, né, e se dá na unidade de pessoas por segundo, ou ocupantes por segundo, enfim, né. E o fluxo específico é determinado através do número de pessoas que cruzam por um ponto ou rota de fuga por uma unidade de largura, né, em uma unidade de tempo. E temos aí, então, a unidade de pessoas por metro por segundo, certo? Entrando na parte da revisão de literatura, no quesito da fundamentação teórica, a nossa pesquisa está baseada em 3 vertentes: na segurança contra incêndio e edificações, nos parâmetros e variáveis da segurança contra incêndio, principalmente aqueles relacionados às saídas de emergência, né, e a simulação computacional na segurança contra incêndio, com ênfase aos modelos de evacuação, aos programas de evacuação, ferramentas e tecnologias de apoio e também os estudos correlatos. Podemos destacar na revisão de literatura que mesmo antes de concluirmos o trabalho, né, no meio desse caminho aí nós conseguimos uma publicação da nossa revisão de literatura, né, na Arquitetura Revista, e o artigo publicado é a Simulação Computacional na Segurança contra Incêndio em Edificações, revisão de literatura. No quesito dos métodos de pesquisa, né, ela está estruturada em 5 etapas. Na etapa 1 é o estudo da edificação,
Na etapa 2 é o desenvolvimento do modelo de simulação. Na etapa 3 temos a composição dos cenários de simulação. A etapa 4 são os resultados dos parâmetros de simulação. E na etapa 5 temos a análise e discussão, certo? Contextualizando, então, a etapa 1, o estudo da edificação, como já foi mencionado, é o Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria, que foi inaugurado no ano de 2017 e conta com uma infraestrutura complexa, aí, totalizando 6.419 metros quadrados. A lotação para eventos, então, é de 1.171 lugares sentados, que estão distribuídos entre plateia baixa, plateia alta e mezanino, certo? O que motivou, então, escolher essa edificação para o desenvolvimento do estudo é o fato dela ser considerada uma dos maiores espaços de reunião de público no interior do estado do Rio Grande do Sul, que recebe eventos de diferentes gêneros, diferentes cunhos, né? Na imagem da esquerda, nós temos a disposição do layout da plateia baixa, plateia alta e mezanino, com indicação dos lugares, né? E esses lugares, então, estão classificados como convencional, lugares para PCD, lugares para mobilidade reduzida, pessoas com mobilidade reduzida, e para pessoas obesas. E nós temos aqui, então, uma imagem do palco de direção às poltronas, né, que remete dentro do centro de convenções, sendo o auditório, né, esse espaço, considerado como o coração do centro de convenções. Temos aqui, então, o layout da edificação, certo? É o layout do pavimento inferior. Vale destacar aqui que essas plantas, esses elementos técnicos foram inseridos para a modelagem dentro do programa Pathfinder. Destaque-se a porta PA01 e PSE01, que foram utilizados também nas simulações. No layout do pavimento do primeiro nível, que é o qual se encontra o palco e a plateia baixa, aí, nós temos a PSE02, PSE03, PSE04 e PSE05. No layout do segundo nível, onde, digamos assim, é o acesso principal da edificação, né, que entra no foyer do nível do auditório e a partir daí distribui a população para os demais ambientes, nós temos as demais portas, né, que foram utilizadas e avaliadas na simulação, que é a PSE06, PSE07, PSE08. E na fachada de edificação, as portas de acesso, né, é a PA02, 03, 04, 05, 06 e 07. No layout do terceiro nível, aqui à disposição de uma parte do administrativo do Centro de Convenções, vale destacar que para esta pesquisa de mestrado não foi considerada a parte administrativa, né, em função de nós analisarmos apenas a parte de auditório, a composição de uma lotação quando ocorriam eventos, certo? No layout do quarto nível, então, nós temos o foyer do mezanino, os ambientes de apoio e as poltronas, né, com os níveis no mezanino. No quinto nível, então, nós temos o layout das poltronas gerais, né, do mezanino, todas que compõem o nível do mezanino. Quanto à caracterização da edificação, conforme o último PPCI vigente, então, podemos salientar que foi aprovado com área construída de 6.419 metros quadrados, teve 4 pavimentos, a altura ascendente e descendente é de 9,37 metros. Podemos destacar aqui, olhando na imagem à esquerda do alvará, que a altura ascendente está 93,70. Possivelmente deva ter ocorrido aí um erro de digitação, né? Que conforme vistoria em loco, aí, foi constatado que é 9,37 metros. A lotação máxima, então, do centro de convenções é de 1.638 pessoas, a ocupação é classificada como grupo F, divisão F5, a altura é do tipo 3, a carga de incêndio compõe aí 600 MJ por metro quadrado, né, e o risco de incêndio é considerado como médio. Vale destacar aqui, conforme informações do Núcleo de Prevenção de Incêndio da Universidade, que desde o vencimento desse alvará, que tinha validade até 27 de dezembro de 2021, a edificação hoje não tem um alvará vigente, né?
Para fins desse estudo, né, resolvemos adotar esse aqui para algumas caracterizações, certo? Na etapa 2, que é a modelagem de edificação, né, foi utilizado o programa Pathfinder tanto para modelagem como para simulação. Então, a modelagem foi concluída com a versão 2022, tá? Ponto 2.0803, com a plataforma 64 do Windows, através de uma licença acadêmica. E podemos destacar que o Pathfinder é um modelo de comportamento parcial, né? O que acontece nesses modelos são aqueles que calculam principalmente o movimento dos ocupantes, mas que também consideram, incorporam alguns comportamentos menos complexos nas simulações, certo? Temos aqui, então, a interface do programa, demonstrando aí alguns recursos, e na área da modelagem 2D e 3D, aí nós temos os níveis, né, do centro de convenções modelado com a população. Aqui nós temos a aba de resultado do Pathfinder, então ele nos permite aí trabalhar de diversas formas. Isso é uma representação 3D indicando a densidade de pessoas por metro quadrado, certo? Através, então, do Pathfinder, a gente conseguiu simular, nos permitiu simular em 2 modos, que é o modo de simulação SFP, que é baseado na Society of Fire Protection Engineers, que é a Sociedade de Engenheiros de Proteção contra Incêndio dos Estados Unidos, que utiliza técnicas da modelagem numérica baseada no fluxo de saída. A velocidade de deslocamento dos ocupantes é determinada pela densidade, e o fluxo acaba sendo controlado e limitado pela largura das portas. Enquanto no modo de simulação string, é aquele que se aproxima do comportamento humano, né, que combina mecanismos de direção e tratamento de colisão e analisa como os agentes realizam os objetivos enquanto respondem a um ambiente em transformação, né, possibilitando aí que eles desviem ou evitem, digamos assim, possíveis obstáculos e colisões. O modelo computacional do edifício, então, ele foi preparado, os elementos técnicos foram preparados com auxílio do AutoCAD 2022, a versão educacional, e foram inseridos dentro do Pathfinder em formato DWG. Tá? Para essa pesquisa, foram consideradas que todas as medidas de segurança da edificação existentes estavam adequadamente e eram atendidas no âmbito da edificação para as normativas vigentes, visto que já tinham passado por um processo de análise, né, do órgão fiscalizador, aí, que é o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. Fica delimitado no modelo de simulação, então, os estudos dos aspectos relacionados às portas de acesso, PA, e às saídas de emergência, PSE. Foi considerada uma população total no estudo de 1.430 ocupantes ou pessoas. Essa população, então, ela foi determinada considerando que no âmbito da edificação estivesse ocorrendo eventos paralelos, né, de cunho educacional, onde no auditório, com lotação máxima de pessoas, ocorria uma palestra, e nos foyers ocorriam exposições de trabalhos acadêmicos. Então, baseado na RT11, nós seguimos algumas diretrizes do cálculo da população e também estipulamos que na central de alarme para monitoramento teriam 4 pessoas, no palco, considerando um círculo, uma mesa redonda para debate, teriam uns 20 pessoas, no auditório foi considerado 1.171 lugares, que são todos assentos fixos, né, de diferentes gêneros, como já foi citado anteriormente. No foyer e área de apoio do auditório foram consideradas 120 pessoas, e no foyer e área de apoio do mezanino, 115 pessoas. No quesito que tange a verificação da modelagem do Pathfinder, nada mais é do que para verificar se elas estavam funcionando corretamente de acordo com as especificações do desenvolvedor, né? E os resultados dessas simulações, eles não medem a precisão, né, que o modelo reflete a realidade, mas sim nos possibilita termos uma análise de sensibilidade desses resultados gerados. E para a questão da confiabilidade dos resultados, foram processados o modelo 3 vezes, né, para ver se não tinham nenhuma divergência ao final de cada etapa. Os cenários de simulação, então, foram propostos 8 cenários hipotéticos aí, considerando parâmetros de movimento SFP e parâmetros de movimento, né,
no modo string. Consideramos também parâmetros da velocidade de evacuação em situação normal e situação de pânico. E os parâmetros das portas de acesso e saídas de emergência foram considerados em situações, em alguns cenários, livres e disponíveis, e outros cenários parcialmente bloqueados, como podemos perceber na tabela aí, certo? Quanto aos dados e parâmetros de entrada do modelo, então, vamos salientar que no modo SFTE, ele utiliza apenas os parâmetros gerais. E no modo string, além dos parâmetros gerais, ele utiliza também os parâmetros avançados. E podemos destacar rapidamente aqui a questão da velocidade, que para a situação normal foi considerada 1,19 metros por segundo. E a velocidade adotada para a situação de pânico foi 2,38 metros por segundo, ou seja, o dobro de uma situação normal. Tá? E a velocidade para os agentes com mobilidade reduzida, obesos e pessoas com deficiência foi considerada na modelagem, então, 0,80 metros por segundo. A etapa 4 e a etapa 5, né, concluindo aí, digamos assim, o fluxograma do que foi proposto na metodologia, a etapa 4, então, é baseado nos resultados dos parâmetros de simulação com base, né, no que foi analisado, que é o tempo de evacuação, a taxa de fluxo e fluxo específico e a dinâmica de movimento dos agentes. E a etapa 5, análise e discussão dos resultados, né? E também a identificação dos pontos críticos existentes na edificação, observados durante o processo de evacuação e também conforme a vistoria em loco. Nos cenários, então, com a simulação SFPE, como foi apresentado anteriormente, foram configurados os cenários do 1, 2, 3 e 4, tá? E nos cenários de simulação no modo string, foram configurados os cenários 5, 6, 7 e 8. O cenário 01, então, na figura esquerda, nós temos a ilustração dos resultados no nível do auditório. O tempo de evacuação do cenário foi de 331 segundos. Como padrão para todos os cenários, foi considerado que inicialmente os agentes estavam distribuídos uniformemente nas poltronas e randomicamente nos foyers e ambiente de apoio, certo? Podemos perceber aqui que durante o processo de evacuação, os agentes se aglomeraram nas circulações, né, entre as fileiras de poltrona do auditório e também do mezanino, que eu vou mostrar a ilustração dos resultados posteriormente, tá? E nas circulações centrais, principalmente, né, elevando a densidade do local. Com essa densidade do local elevada, em situações extremas, quando se aproxima de 3,8 ocupantes aí por metro quadrado, essa velocidade ela acaba sendo reduzida e ter chances de parar, né, do movimento das pessoas pararem, desse deslocamento. Quanto à dinâmica de movimentação dos agentes, então, percebeu aí um movimento organizado em filas com vistas a seguir um percurso mais curto na direção das saídas, tá? Nesse modelo do SFPE, como observamos na simulação, nos recortes temporais aqui, entendemos que as portas da edificação acabavam limitando o fluxo de saída dos ocupantes, certo? Aqui, então, temos a ilustração no nível do mezanino da simulação, com as características observadas anteriormente. Podemos destacar aqui que a saída mais utilizada foi a PA06, com 384 agentes evacuados, como mostrado no gráfico da figura A. As saídas mais importantes para o cenário foram a PA06 e PA03, que totalizaram a passagem aí de 757 ocupantes, mais de 52% do total. O maior fluxo específico foi registrado na porta PA07, assim como a maior taxa de fluxo, ambas aí identificadas nos gráficos da figura B e figura C. No cenário 02, podemos salientar que as características apontadas no cenário 1 foram bem similares, né, praticamente quase iguais, considerando também que o tempo de evacuação foi de 330 segundos, ou seja, apenas a diferença de 1 segundo. Isso é quase desprezível, né? Certo? Seguindo, então. A saída mais utilizada nesse cenário foi a PA06, assim como no cenário anterior, né, compondo aí evacuando 444 agentes. As saídas mais significativas também foram a PA06 e PA03. A maior taxa de fluxo e o maior fluxo específico foram registrados
né, conforme ilustrado no gráfico da figura B e figura C, na porta PA03. Resumidamente, então, podemos dizer que tanto no cenário 1 quanto no cenário 2, comparando o tempo de evacuação... Oi? Dá uma paradinha aí que a Ângela está com problema. Tá. Oi, Rogério, eu estou conseguindo assistir pelo celular, só que o meu micro não está ligando. Eu ia só te pedir se caso... Agora ele está ligando, eu acho que eu vou conseguir... eu ia te pedir só que caso não voltasse a tempo para começar com o Alexandre daí. Mas está voltando, está voltando. Tá bem. Obrigada. Desculpa. Sem problemas. Então, recapitulando aqui no cenário 1 e cenário 02, resumidamente, podemos dizer, com base no tempo de evacuação, que o cenário 1 foi de 331 e o cenário 2 foi de 330, essa diferença de 1 segundo que é desprezível. As portas PA04 e PA05 estão indicados na imagem, layout da edificação aqui. Em condição normal de evacuação no modo SFP, são insignificantes para diminuição do tempo de evacuação e para auxiliar no processo de abandono dos ocupantes da edificação, certo? Seguindo, então, o cenário 3, como percebemos na ilustração dos resultados no nível do auditório, o tempo de evacuação total foi de 179 segundos. Podemos perceber, diferente dos cenários anteriores, que aqui os ocupantes se aglomeram nas circulações laterais, né, das fileiras de poltrona. E também nas proximidades das portas de saída no nível do auditório. A dinâmica de movimentação, então, percebeu-se uma aglomeração de ocupantes com alta densidade nas circulações laterais entre as paredes e as fileiras da poltrona, como podemos perceber nitidamente nas figuras B, C e D, certo? E também a formação de uma espécie de arco nas proximidades das portas de saída da edificação, como aí é visto na figura C, observado na figura C, certo? E esse arco, então, ele se forma quando um ocupante busca evitar os obstáculos, né, ou pessoas também que se situam próximos a ele. E ele se mantém com a pressão que essas pessoas fazem, né, essas pessoas que estão atrás fazem sobre quem está na frente, obstruindo a passagem, né, dando a entender também que os ocupantes se movimentam, se conseguem deslocar na situação de pânico rapidamente até as portas e essas acabam limitando o fluxo, formando assim aglomerações em estilo de arco. Tá bem? Podemos perceber na ilustração dos resultados no nível do mezanino que os ocupantes se aglomeram nas circulações de acesso e descarga. Ó. É bem perceptível isso e vale frisar que isso é observado em todos os demais cenários. Tá bem? Aqui nós observamos, na figura E, principalmente, D e E, a formação de arcos, né? Na fila, na formação de filas, com deslocamento distanciado padronizado entre ocupantes na escada de descarga do mezanino em direção à porta de saída de emergência, PSE 06. E nesse modo, então, os ocupantes descem em filas, como podemos perceber nas imagens B, C, D e E. E também a formação, né, do arco aí no acesso à escada de descida. No cenário 03, então, nós tivemos evacuação através das portas PA e das portas PSE. Podemos destacar que a saída mais utilizada no cenário foi através da porta PSE 06, com 334 ocupantes, como ilustrado no gráfico da figura A, no canto superior direito. O maior taxa de fluxo do cenário foi observado inicialmente na PSE 03, mas as demais portas PSE 04 e PSE 06 também obtiveram esses valores máximos quanto à taxa de fluxo, como podemos perceber no gráfico da imagem B. Tá? O maior fluxo específico do cenário, então, foi registrado na PSE 02, como ilustrado aí no gráfico da figura C. E as saídas de maior relevância para esse cenário foi a PSE 04 e PSE 06, com a passagem de 619 ocupantes. O cenário 04, então, temos aí a composição da ilustração dos resultados no nível do auditório. O tempo de evacuação foi de 217 segundos.
e nesse cenário apresentou as mesmas características quanto a aglomeração dos ocupantes e quanto a dinâmica de movimentação dos agentes que o cenário 3, como já citado anteriormente, que é a aglomeração das circulações laterais aí do auditório e formação de arcos. Podemos perceber também, no nível do mezanino, do cenário 4, que os ocupantes se aglomeram, né, nas circulações de acesso aí às poltronas do mezanino. E também a formação de arcos. No cenário 04, também tivemos, então, a evacuação através das portas PA e portas PSE. Vale destacar que a maior taxa de fluxo do cenário foi registrado na porta PA03, conforme a figura aí B, que exemplifica o gráfico. As saídas mais utilizadas do cenário foi a PSE 03, contribuindo com a evacuação de 342 ocupantes. O maior fluxo específico do cenário foi registrado na PSE 02, como ilustra aí o gráfico da figura B, tá bem? E as saídas, então, de maior relevância para o cenário foram as PSE 03, 05, 07, 08, que totalizaram a passagem de 1.129 ocupantes, o que representa aí quase 80% do total. Em síntese, então, podemos dizer que nas situações de evacuação com a presença de pânico, observando no cenário 4, no cenário 3 e no cenário 4, que todas as portas elas são de suma importância para garantir a saída dos ocupantes com segurança da edificação. Adentrando então ao cenário 5, que é o primeiro cenário do modo de simulação Sting, o tempo de evacuação foi bem superior, foi 461 segundos. Né? Como podemos perceber aí, na ilustração dos resultados no nível do auditório, que nas circulações de acesso às fileiras de poltrona do auditório e também no mezanino, principalmente as centrais, as aglomerações ocupantes agora se encontravam mais moderadas, né? Mais distribuídas, e as maiores concentrações foram observadas entre as poltronas, entre os lugares, tá? Quanto à dinâmica de movimento, então, observou-se um movimento espontâneo sem a formação organizada de filas. Podemos perceber aqui que não temos agora um distanciamento padronizado e nem uma fila ordenada, né? Nenhuma fila ordenada, certo? Deu a entender, então, nesse cenário, que os ocupantes tendem a aguardar nas poltronas o momento oportuno para acessarem as circulações, até as saídas, né? Que direcionam até as saídas. Aqui temos a ilustração do cenário 5, no nível do mezanino, os resultados, aí podemos perceber, né, a movimentação dos agentes. As saídas mais utilizadas e importantes, então, para o cenário, foi a PA 013 e PA 06, que contabilizaram aí, em cada uma 386 ocupantes evacuados, e totalizaram juntas 772 pessoas, 772 passagens. Aí que representa mais de 53% do total. A maior taxa de fluxo foi observada na PA 07, assim como o maior fluxo específico, podendo observar aí, né, nos gráficos da figura B, a taxa de fluxo, no gráfico da figura C, o fluxo específico. O cenário 06, então, o tempo de evacuação foi um pouco superior ao cenário 5, com 485 segundos. As mesmas características que foram observadas no cenário 5 também foram observadas aqui no cenário 6, com maiores concentrações entre as poltronas, né? E nas circulações, principalmente as centrais, aí tivemos uma aglomeração mais distribuída e moderada, certo? Aqui a representação do cenário 6 no nível do mezanino. Temos então a saída mais utilizada no cenário APA 03, com 453 agentes. As saídas mais importantes para o cenário também foram a PA 03 e PA 06, como podemos identificar aí no gráfico da figura A, no canto superior direito. Foram as duas que mais contribuíram aí para a evacuação. A maior taxa de fluxo e o maior fluxo específico foram registrados ambos na porta PA 06,
como ilustra o gráfico da figura B e o gráfico da figura C. Em resumo, podemos dizer, então, com base nos tempos de evacuação, que as portas PA04 e PA05, no modo de simulação Sting, sob a condição normal de evacuação dos ocupantes, possuem uma certa significância para contribuir, então, na diminuição do tempo de evacuação e auxiliar na saída segura dos ocupantes dessa edificação. Adentrando no cenário 07, podemos perceber na imagem os recortes temporais da ilustração dos resultados no nível do auditório que o tempo de evacuação foi bem menor, foi de 171 segundos. Nesse cenário, então, é considerado uma situação de pânico, assim como no próximo cenário, cenário 08. Como foi indicado na tabela da composição dos 8 cenários anteriormente, certo? Podemos perceber aqui que agora os ocupantes acabam se concentrando, né, mais moderadamente nas circulações laterais da edificação, né, e aglomeram com maiores densidades entre as poltronas, certo? Percebemos, como no cenário 05 e 06, um deslocamento espontâneo e natural dos ocupantes, sem a formação de filas, sem espaçamento padronizado, e sem a formação, nesse caso, de arcos, né? Não foi observado arcos. Na representação, então, dos resultados no nível do mezanino, os focos de concentração também foram nas circulações, porém nas centrais, né? Como foram indicados também nas demais simulações anteriores, nos demais cenários anteriores. Tendo assim uma maior densidade nas poltronas e uma menor densidade nas circulações de acesso. Nesse cenário, então, os ocupantes evacuaram tanto pelas portas PA quanto pelas portas PSE. E podemos destacar que a saída mais utilizada do cenário foi a PSE 06, com 392 ocupantes evacuados, como percebemos no gráfico da imagem A, no canto superior direito. A maior taxa de fluxo do cenário e o maior fluxo específico também foram registrados na porta PSE 06. Tá? Podemos destacar que as saídas mais significantes para esse cenário de simulação foram a PSE 04, 05 e 06, que totalizaram, né, 980 ocupantes evacuados, aí que representa quase 70% do total. No último cenário simulado, cenário 08, o tempo de evacuação foi 192 segundos. Tá? As características foram bem semelhantes às do cenário 7, com as aglomerações mais nas laterais, nas circulações laterais, e as maiores densificações, maiores densidades de pessoas foram observadas entre as poltronas e não nas circulações. Tá? Porém, nesse cenário, nós podemos observar, bem nítido, que tem-se grandes focos de aglomeração próximo a duas portas, a PSE 04, que fica no canto superior esquerdo, e a PSE 05, que fica no centro dos dois níveis de poltronas, aí no nível do auditório. Né? A questão do arco, então, pode-se dizer que aí teve uma grande concentração em estilo de arco, mas não em frente à porta, e sim próxima dela. Diferente do que era observado nas do modo SFP, que é onde as portas acabavam simulando acabavam limitando, essa evacuação dos ocupantes. Na ilustração dos resultados, então, no nível do mezanino, podemos perceber, como em todos os outros cenários, uma concentração nas circulações de acesso que conduzem os ocupantes até as poltronas. Mas as maiores densidades também foram observadas nas poltronas, né? Como podemos perceber claramente na figura B e C, certo? Dessa forma, então, a gente interpreta-se que os ocupantes, eles acabam aguardando a oportunidade, a vez, mesmo em situação de pânico, né, para acessarem as circulações de tal forma que evitem, né,
congestionamentos e colisões com outros e acabam atrasando ainda mais o tempo de evacuação, o processo de saída da edificação. No cenário 08, também tivemos a evacuação através das portas PA e portas PSE. A saída mais utilizada foi no cenário foi na PSE 05, com 352 ocupantes, como observa-se aí no gráfico da figura A. A maior taxa de fluxo foi registrada na PSE 03, como podemos observar no gráfico da figura B. E o maior fluxo específico do cenário foi registrado na PSE 05, que era aquela porta intermediária entre os dois níveis de poltrona, né, da plateia alta e plateia baixa no auditório. E as saídas mais importantes, que mais contribuíram para a evacuação do cenário, foi a PSE 03, 05 e 07, que totalizaram aí a passagem de 996 ocupantes, quase 70% do total. Resumidamente, assim como foi apontado no cenário 3 e no cenário 4, no cenário 3 e no cenário 4, no modo SFPE, aqui no cenário 7 e no cenário 8, também podemos dizer que com a presença de pânico e emergência, todas as portas, assim, todas possíveis e livres, são de suma importância para garantir a evacuação segura, né, dos ocupantes. Rapidamente, aqui uma tabela da síntese dos resultados da simulação, né, que compõe todos os 8 cenários, os modos que foram simulados, assim como as peculiaridades de cada um, e os resultados, tanto do tempo de evacuação, quanto da porta mais acessada, da taxa de fluxo e do fluxo específico, que foi apresentado anteriormente. Na síntese dos resultados das simulações, podemos salientar também que nos cenários com os ocupantes em condição normal de evacuação, o maior tempo foi de 485 segundos. As portas que mais contribuíram para o processo de evacuação foi a PA03 e PA06, e o maior fluxo específico, assim como maior taxa de fluxo, foram registrados na porta PA03, com a passagem de 2,21 ocupantes por segundo. Né? E o fluxo específico com a passagem de 1,30 ocupantes metros por segundo. Nos cenários com ocupantes em condição de pânico durante a evacuação, o maior tempo foi registrado em 217 segundos. As portas que mais se mostraram eficazes para a fuga, para a evacuação da edificação foram a PSE 03, 05, 06. A maior taxa de fluxo e o maior fluxo específico foram registrados na porta PSE 06, tendo o maior fluxo com a passagem de 3,87 ocupantes por segundo, assim como o maior fluxo específico, com a passagem de 2,15 ocupantes metros por segundo. Podemos, resumidamente, dizer que no modo de simulação SFPE, o movimento dos ocupantes configurou-se em filas, e no modo string, esse movimento foi espontâneo e aleatório. Na relação de ocupantes evacuados em relação ao tempo, nos cenários de situação normal, o cenário 1, o cenário 2, o 5 e o 6, podemos perceber que a relação entre eles é praticamente igual, mas nos cenários com o mesmo modo de simulação. Por exemplo, no cenário 1 com o 2, a curva é quase idêntica, e no cenário 5 e 6 também, né? Dando a entender que os ocupantes apresentam esses comportamentos semelhantes. Diferentemente observado, né, na relação de ocupantes versus o tempo, nos cenários em situação de pânico, onde tem-se uma curvatura de evacuação parecida, mas ela acaba que não sendo igual, né? Podemos perceber que ela não se sobrepõe, dando a entender, então, que os ocupantes apresentam comportamentos diferentes, né? E divergindo na quantidade de evacuados de acordo com os tempos das simulações, em determinados recortes temporais, tá? Quanto aos pontos críticos observados na evacuação, né, da edificação durante esses modelos de simulação, na figura A temos o modo de simulação resumido do SFP e o modo de simulação, os resultados de simulação resumido no modo string, na figura B. Podemos perceber que em todos os cenários, né, o pilar existente no foyer do mezanino
ele caracteriza-se como um obstáculo para o processo de evacuação. Conforme vistoria em loco, então, pelo fato da porta, como percebemos ali o alinhamento de uma da escada de descarga do nível do mezanino, alinhado com uma das portas de saída do nível das poltronas do mezanino, né, estarem alinhadas, esse pilar acaba sendo um elemento dentro de uma possível rota de fuga. Considerando uma rota de fuga nesse caso, essa dimensão de 1,50 m estaria atendendo à normativa, que prevê que as rotas de fuga, né, que todos os elementos que compõem sedes de emergência, sendo, enfim, circulações, escadas, rota de fuga, o que for, devem ter no mínimo 1,10 m, certo? Então, isso atenderia aos requisitos dimensionais da RT número 11. Porém, se viu a necessidade de uma sinalização complementar, assim como descreve, né, isso é bem recente, no final de 2021, início de 2022, teve uma atualização quanto às sinalizações de emergência no estado do Rio Grande do Sul, que é a RT 12, que dita essas peculiaridades, né, esses regramentos de sinalização. E com isso nós temos uma sinalização complementar, que seria interessante para esse pilar, assim como é identificado na imagem da direita, né, que ilustra um exemplo de sinalização para pilar, certo? Outro ponto crítico observado, então, tanto nos resultados do modo SFPE quanto nos resultados da simulação Sting, independentemente se era situação normal ou situação de pânico, né, podemos observar na imagem A e na imagem B congestionamento, né, dos ocupantes nas circulações de escadarias de acesso às fileiras de poltronas no nível do mezanino, tá? Percebemos aí, então, que na imagem C, D e E, temos as dimensões que foram, de acordo com a vistoria em loco, foram medidas para verificar essa situação. E foi possível observar que essas dimensões existentes não atendem às exigências dimensionais da RD11, né, que é quem dita as regras do Estado do Rio Grande do Sul para saídas de emergência, para elementos de saída de emergência, assim a qual essa edificação deve ser atendida, certo? Podemos perceber que apenas a circulação principal que direciona os ocupantes até as escadarias de acesso que elevam eles às poltronas está dentro da norma, que possui 1,20 m de largura, conforme demonstra a figura E, certo? E na figura C, nós podemos perceber, na C e D, que a largura do degrau é de 90 centímetros e deveria ser, aí, de acordo com a norma, 1,10 m. E o espaço para acessar, dessa circulação, para acessar, adentrar essas escadas, é de 51 centímetros. Ou seja, ela é menor que uma unidade de passagem que a norma estipula, que seja de 55 centímetros. Tá bem? Podemos perceber aqui, então, que o fluxo é nas circulações de acesso que direcionam os ocupantes às poltronas, e não, e a aglomeração, podemos ver aqui que ela é com baixa densidade, ó, na figura A, bem nítido, que nessas circulações onde possui 1,20 m, a densidade é baixa. É apenas na outra, que possui dimensão menor que o estipulado na norma, né, acaba tendo altas densidades. Por fim, entrando nas considerações finais do nosso trabalho de mestrado, podemos dizer, quanto tange a simulação computacional de evacuação, que ela nos permitiu, então, a análise dos parâmetros das portas PA e PSE, observar a dinâmica do movimento dos ocupantes da edificação, a determinação do tempo dos ocupantes do tempo de evacuação, considerando os diferentes cenários, né, que foram propostos hoje, e também a identificação dos pontos críticos do ambiente. Referente aos modos de simulação do programa Pathfinder, podemos perceber que no modo SFPE, o movimento dos ocupantes é determinado com base nos cálculos dos fluxos de saída, sendo esse o modelo que se aproxima dos conceitos das nossas normativas prescritivas. E no modo string, o movimento dos ocupantes é baseado na combinação de mecanismos de direção e tratamento de colisão, né, com o intuito de analisar como os agentes realizam os objetivos e respondem ao ambiente em transformação, evitando possíveis colisões. Então, o modo string, é um modo que pode ser aproximado do comportamento humano, certo? Quanto aos fatores importantes para o processo de evacuação, de acordo com o estudo, nós podemos dizer
que a localização das portas de saída no layout reflete diretamente no tempo de evacuação, que todas as portas são de suma relevância e suma importância para garantir a saída dos ocupantes, com segurança, tá? E o tempo de evacuação sofre influência direta, né? Sofre influência do comportamento dos ocupantes durante o processo, tanto em situação normal quanto em situação de pânico. E visando, então, minimizar esses possíveis riscos e auxiliar na evacuação, né, sugere-se que antes do início de qualquer evento na edificação, independentemente dela ser de cunho religioso, musical, educacional, profissional, enfim, seja utilizado por padrão um vídeo com orientações de como evacuar a edificação com segurança em caso de necessidade e caso de emergência, certo? E frente às etapas e procedimentos metodológicos que foram adotados no trabalho, podemos perceber que eles podem ser utilizados para estruturar novos estudos, tanto no meio acadêmico quanto no meio profissional, né, possibilitando aí os ajustes dos dados de entrada, conforme a necessidade de cada usuário, de cada utilizador do software, de acordo com cada pesquisa que vai desenvolver. Quanto às sugestões para trabalhos futuros, podemos sugerir, então, a realização de uma simulação real de evacuação do centro de convenções, né, para a gente poder comparar esses resultados que foram obtidos nas simulações desse estudo com o programa Pathfinder, né, para a gente poder comparar se tem lógica ou não essa utilização. Sugere-se também a elaboração de estudos com diferentes faixas etárias e perfis da população brasileira, né, com o objetivo de criar, então, um banco de dados de velocidades de pessoas em diferentes situações de evacuação. Esse foi um elemento, né, é um ponto importante, acho que o mais importante aqui para o trabalho e para as pesquisas futuras, que temos grandes dificuldades de achar aí a velocidade das pessoas, né, em diferentes faixas etárias, com diferentes condições, né, se a pessoa ela possui alguma deficiência ou não, a nível nacional, né, dentro do Brasil. Sugere-se também o desenvolvimento de pesquisas, né, a nível nacional, baseado em modelos de evacuação, né, para verificar e também poder validar se esses programas computacionais eles têm capacidade de refletir ou de aproximar a uma situação real de evacuação de pessoas, né, principalmente em edificações de renome público, tá? E, por fim, então, sugere-se o desenvolvimento de testes para verificar se o modelo ou os modelos de evacuação poderão ser utilizados pelos arquitetos e engenheiros, né, para ver qual deles se encaixa mais a cada realidade específica com que o profissional for trabalhar, certo? Para auxiliar, então, como um método na busca de parâmetros de desempenho, tanto em projetos de segurança contra incêndio, quanto para complementar, né, as prescrições e também contribuir futuras atualizações das normativas brasileiras. Então, se faz interessante mais estudos para poder comprovar isso aí. Encerro aqui minha apresentação. Eu agradeço a atenção de todos aí. Muito obrigado.